Agora eu gostaria de convidar o professor Joseni, diretor de ensino da Secretaria Estadual de Educação do Acre, por 2 gestões. Bem-vindo, professor. Agradecer o convite do Walter, da Rosaura, para participar desse riquíssimo evento, agradecer as falas da professora Tiana, Joyce, Rosângela, Ana Lu, Josélia, do Bruno, do Adelmo, que foram falas riquíssimas. E queria, primeiramente, desejar que todos fiquem seguros, né? Acho que nós estamos num momento de muita insegurança, de muitas incertezas, e isso tem trazido uma série de ansiedades e com certeza vai ter repercussão no nosso trabalho, nas nossas vidas, em várias dimensões. Nós aqui do Acre, nós temos a nossa experiência, a gente está contando um período de 1999 até 2014, e quando nós tivemos a oportunidade de assumir o governo do estado do Acre através de uma grande frente de partidos progressistas. E o projeto que foi desenvolvido para a educação era pela construção de uma escola de qualidade. E naquele momento definiu-se que a escola de qualidade era aquela que assegurava igualdade de acesso, condições para permanência e a aprendizagem adequada para os alunos. E nessa questão da qualidade, um elemento central era o professor. Era necessário fazer um grande investimento na valorização profissional. Para isso, a gente precisa ter um pouco do contexto e dizer que em 1999 nós tínhamos apenas 22% dos nossos professores com nível superior. Aproximadamente 14% dos professores da rede sequer tinham o ensino médio. E nós tínhamos, são 22 municípios no estado do Acre, e 8 municípios sequer tinham o ensino médio de forma presencial nesses municípios, e que implicava um grande cenário de exclusão educacional. Então, o enfrentamento que se teve a partir de 1999, podemos dizer até 2014, foi de um projeto educacional que permitisse a inclusão dos nossos alunos, das nossas populações, principalmente aquelas populações que ficam mais distantes dos centros urbanos. E nessa política de valorização, nós adotamos alguns elementos. O primeiro foi assegurar a formação inicial. Foram mais de 12 mil professores formados em nível superior a partir de relações com as universidades federais, no caso, a Universidade Federal do Acre, e com a Universidade de Brasília, que fez um projeto de educação à distância, de formação em pedagogia, com uma experiência bastante rica. Um projeto de reestruturação da carreira. Nós conseguimos, em 2001, estabelecer uma paridade do salário dos professores com os outros profissionais de nível superior, uma demanda que só foi contemplada agora, que só foi colocada em lei agora no Plano Nacional de Educação em 2014. Na época, essa relação era de R$ 1.200, então nós conseguimos, em 2001, estabelecer o mesmo salário inicial para a carreira dos outros profissionais de nível superior, que se houvesse a reposição inflacionária, hoje nós teríamos um salário inicial por volta da casa dos R$ 4.800, que era um salário, naquele momento, um salário relativamente razoável para as condições postas para o Acre. Mas faltava o grande desafio, que era de assegurar a qualidade. Porque quem está na gestão do sistema, e eu vi aqui as experiências riquíssimas de quem está na escola, mas quem está na gestão do sistema tem um outro desafio. Quem está na escola de fazer uma boa escola. Quem está na gestão do sistema tem o desafio de fazer uma boa rede de escolas. E tem que uma rede que possa considerar toda uma diversidade. No caso, a professora Josélia, que bem relatou a experiência aí de Rondônia, com os povos indígenas, que é uma rede de escolas que tem que considerar a diversidade indígena, a diversidade de ribeirinhos, a diversidade de pessoas que moram em projetos de assentamento e de pessoas
que estão nas zonas urbanas das periferias das cidades amazônicas, que são extremamente desiguais, extremamente pobres, altamente dependentes do investimento público. Dito isso, a Secretaria de Educação, a partir da experiência, e acho que é importante destacar isso, como faz falta, nesse momento, um Ministério da Educação que seja, de fato, articulador das políticas educacionais no país. Já em 1999, nos anos 2000, com a experiência coordenada aí pelo Walter, pela Rosaura, no PROFA, pela Rosana, nós começamos a estabelecer estratégias de formação continuada. E essas estratégias de formação continuada, elas eram para toda a rede. E a Secretaria de Educação assumiu um papel de não formar apenas os professores da rede estadual, mas também de apoiar os professores da rede municipal. E foi constituído um grupo de formadores no modelo que era estabelecido no PROFA para todos os 22 municípios, que possibilitou a instalação de uma capacidade técnica bastante razoável em cada um dos 22 municípios, para que a gente pudesse ter a disseminação de práticas pedagógicas adequadas para a realidade das escolas do estado do Acre. E nesse processo de formação continuada, algumas lições, a gente precisa destacar as lições aprendidas nesse processo. A primeira é que qualquer projeto de formação continuada tem que estar, de fato, alinhado com um projeto maior de educação do estado do Acre, da rede, do sistema. Porque, se não tiver, você vai ter desvios de finalidades. Você vai ter ações sendo desenvolvidas dentro da escola que não vão ter o suporte, por exemplo, da parte administrativa. Então, é necessário que haja, por parte da secretaria, do órgão gestor, o apoio necessário para que essas ações formativas possam acontecer dentro da sala, dentro da escola, seja com o suporte das ferramentas, dos materiais, ou até mesmo das condições físicas do ambiente escolar para o desenvolvimento dessas atividades. Um outro elemento é aquilo que a Rosaura falou. Nenhum projeto de formação continuada, tendo em vista a aprendizagem de todos os alunos, vai à frente se não tiver o envolvimento dos diretores escolares. Os diretores escolares precisam assumir, e essa foi uma das grandes lições que a gente teve aqui no estado do Acre, que os diretores devem assumir esse papel de serem lideranças pedagógicas, lideranças de mobilização para a melhoria da capacidade dos profissionais que compõem as suas equipes. Sem esse comprometimento, sem esse envolvimento, o papel dos formadores, que era destinado ao coordenador pedagógico, ficava prejudicado. Nas escolas em que havia uma atitude de apoio do diretor e um envolvimento desse diretor com as práticas de formação continuada, essa prática acabou se enraizando dentro da escola. E essa é uma lição que a gente tirou, porque mesmo com a saída do diretor depois, ou com o do coordenador pedagógico, quando as práticas se enraizam, quando esse processo de reflexão acontece, por mais que tenha mudanças na equipe, essas práticas continuam sendo refletidas, criticadas e aperfeiçoadas dentro do processo. E o terceiro elemento era o envolvimento dos professores. Era necessário, acho que foi a professora, desculpe se eu errar, mas acho que foi a professora Rosângela, que colocou um elemento que é a formação continuada, ela tem que levantar a crítica, ela tem que levantar a confusão, ela tem que levantar o questionamento sobre o fazer do professor. E nós tivemos aqui uma grande questão, é um desafio para quem defende a escola pública de qualidade, e a professora Josélia trabalhou isso quando ela fez a fala, que os professores acabam por repetir as práticas que eles vivenciaram no seu processo de formação, seja de estudante ou de professor. E uma das práticas que foi enraizada, infelizmente, na nossa vida profissional, é de que nem todos podem aprender. E
E justamente esse é o desafio que a formação continuada, que a gente estabeleceu dentro das unidades de ensino, e a gente procurou fazer dentro das unidades de ensino, pudessem questionar essas crenças, principalmente estabelecer uma nova crença, que era de que todos os alunos podem e devem aprender. E cabendo, claro, à organização da escola, com apoio do órgão gestor do sistema, as condições para que essa aprendizagem de fato ocorra. Um dos elementos que nós procuramos estabelecer foi um apoio para que, dentro das unidades de ensino, fossem constituídos grupos de estudo que pudessem analisar, a partir das formações que eram dadas na Secretaria de Educação e que depois eram reconstruídas, essas pautas de formação eram reconstruídas para serem trabalhadas dentro das escolas, pudessem refletir sobre a realidade de cada unidade de ensino, pudessem refletir sobre as necessidades de aprendizagem dos alunos e pudessem estabelecer quais são as necessidades de formação dos professores. Algumas vezes, algumas capacidades não eram sequer pensadas dentro da Secretaria de Educação, mas dentro da escola os professores se viam com a necessidade de estudar temas que às vezes sequer passavam pelas nossas cabeças de quem estava no processo de gerenciamento. E isso fez com que se criasse práticas muito ricas e com resultados muito interessantes. Ontem nós estávamos fazendo aqui uma live onde a gente fazia uma reflexão desse período e, só para contextualizar, quando a gente fazia uma avaliação, a primeira avaliação do Estado do Acre em 1999, o Estado do Acre era o penúltimo colocado em avaliação pela Prova Brasil. As últimas avaliações postas colocam o Estado do Acre numa posição intermediária e com alguns dados muito interessantes. Aquelas escolas, mesmo em condições adversas, em condições periféricas muito difíceis, de extrema pobreza até, ressalto aqui, vou pedir desculpa aos diretores que estão nos assistindo aqui, mas vou citar uma porque é uma experiência fantástica, que é da Escola Chico Mendes, que fica numa área muito pobre, uma área que tem uma incidência de violência muito alta, mas que provavelmente, agora pelos dados preliminares da Prova Brasil, vai ter um IDEB superior a 8, que é um IDEB praticamente similar ao de escolas particulares de grandes centros. Qual é a razão disso? Não só essa escola, mas tem várias escolas que tiveram resultados fantásticos. Qual é a razão? Qual é o elemento principal que a gente consegue identificar dentro dessas escolas? O trabalho coletivo. Quando o trabalho coletivo foi assumido como uma missão da equipe escolar e a formação de capacidades profissionais que atendam às necessidades de aprendizagem dos alunos foi adotada como uma missão de toda a equipe, quando todo mundo vestiu essa camisa, você conseguiu produzir uma série de competências que começam a fazer parte de uma rotina escolar. E por mais mudanças que houve nessas escolas de sucesso que a gente tem acompanhado aqui, principalmente na cidade de Rio Branco, mas também em outros municípios bastante isolados até, que só chega de barco, tem práticas de gestão e de prática de sala de aula bastante interessante, você percebe que a grande questão, o grande fator que tem contribuído para a produção dessas práticas é o trabalho coletivo feito a partir dos nossos processos de formação continuada. E esses processos eles se deram em duas dimensões. Uma dimensão horizontal, onde todos os professores pudessem estar dialogando sobre os problemas da escola, onde todos os professores pudessem estar colaborando uns com os outros, e aí você tinha professor da alfabetização colaborando com o professor do 5º ano sobre a melhor estratégia de leitura para atender aquela necessidade. Às vezes um professor do 5º ano que tinha um domínio maior do conteúdo de matemática conseguia colaborar com seus colegas sobre determinado tema e construir práticas
mais acessíveis e práticas mais eficazes para aquele contexto, tudo isso foi estabelecido dentro de uma forma colaborativa. E você também tinha como prática um movimento de uma formação vertical, que a gente juntava professores, às vezes de diferentes escolas, mas de escolas próximas, por exemplo, professores de matemática. A gente tinha identificado que tinha um problema muito grande com o ensino de geometria. E você tinha, às vezes, um professor de matemática de uma escola que tinha uma boa prática, e esse professor colaborava com a formação dos seus próprios colegas de matemática, onde eles podiam fazer uma revisão, tanto do conteúdo, como das questões epistemológicas e como das questões didáticas. E isso ajudava na formulação de aulas que pudessem atender às necessidades dos alunos. Para encerrar, eu acho que o grande desafio que está posto para nós, e a fala do professor Adelmo vai nesse sentido, e é rica nesse aspecto, é que a gente precisa, e a pandemia nos ensinou isso, que o professor é insubstituível. O professor é insubstituível e há uma necessidade dos órgãos gestores, do sistema de ensino e da sociedade estabelecer processos de valorização, seja não somente do ponto de vista profissional, mas também da possibilidade de constituição de novos saberes e, principalmente, de respeitar e de valorizar os saberes que estão sendo construídos dentro das escolas. Agradeço a oportunidade, muito obrigado pela paciência em nos ouvir. Recebo aqui um abraço de um Acre que hoje está meio estranho. Geralmente aqui é 35 graus, 36 graus, mas hoje está com 28 graus e já está fazendo muito frio, viu?